Olá! Ele foi um dos primeiros médicos da cidade a se tornar vereador. Foram 3 mandatos na Câmara, de 1989 a 2000. Antes disso, contribuiu e muito para a cidade como secretário municipal de saúde, ao longo de 18 anos. Com esta trajetória, Dr. Antônio Bueno Conte deixou um legado para o filho, o vereador José Henrique Conte, que já está no 4º mandato como vereador aqui na Câmara. Vamos saber hoje um pouco mais da história desta personalidade valinhense, Dr. Conte, uma personalidade tão importante aqui para a cidade de Valinhos. Boa tarde, Dr. Conte. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite e essa deferência tão especial que vocês estão me concedendo. O senhor é valinhense? Não, não sou. Eu sou nascido em Atibaia, município relativamente próximo aqui, e depois estudei medicina na Faculdade de Medicina de Sorocaba, né? Que é da PUC de São Paulo, né? O campus de biológicas da PUC de São Paulo se situa em Sorocaba, né? Com várias, além da Faculdade de Medicina tem outras, né? Biológicas, enfermagem, etc. E depois voltei para São Paulo, onde fui para o Hospital das Clínicas. Fiz residência médica no Hospital das Clínicas, fiquei 3 anos lá. E depois comecei o exercício da medicina propriamente, né? Um pouco em São Paulo e logo em seguida fui convidado para vir a Valinhos, né? Foi Dr. Rui e Dr. Concon que estavam aqui alguns meses atrás tinha sido inaugurada a Santa Casa de Valinhos. Então, o Dr. Concon, que era o diretor clínico da Santa Casa, e o Dr. Rui, que também estava chegando em Valinhos fazia alguns meses. Eu conhecia já o Dr. Rui do tempo do Hospital das Clínicas, somos amigos há muitos anos, né? E ele me convidou. Se eu queria conhecer Valinhos, vim aqui, conheci, gostei e vim, e fiquei. Então o senhor veio para trabalhar na Santa Casa? Vim com a convite deles para trabalhar na Santa Casa, para começar a compor o corpo clínico da Santa Casa. Né? E naquela época a sua família já estava totalmente formada, com os filhos, tudo? Não, quando vim para cá eu só tinha o primeiro filho, o Maurício. Então eu, Odete, minha esposa, e o Maurício, tinha 1 ano de idade. Depois aqui nasceram o Henrique e a Priscila, que é a minha 3ª filha. E tinha muita dificuldade de atendimento com a Santa Casa nova? Não, tinha que estruturar? A Santa Casa, isso é eu até hoje aplaudo. A Santa Casa foi muito bem constituída no seu início. Primeiro, um edifício muito bem construído. A Santa Casa era muito moderna. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Santa Casa era o hospital mais moderno da região de Campinas naquela ocasião. Os hospitais de Campinas naquela ocasião eram todos antigos. Era a Casa de Saúde, Beneficência Portuguesa, Maternidade, todos bons hospitais, mas já de muitos anos. Um hospital mais novo, mais moderno, não só na sua parte física, arquitetônica, mas sobretudo na medicina que começava a praticar, foi muito moderna. E o Dr. Concon soube constituir um corpo clínico muito bom e que nós mesmos fomos depois se enriquecendo, né? Os médicos jovens que foram se formando. A Unicamp estava começando a formar suas primeiras turmas. A Unicamp tinha, eu acho que foi uma das primeiras turmas. Os estudantes começaram a frequentar a Santa Casa assim como estagiários. E nós íamos acompanhando a evolução desses estudantes, desses novos médicos. E fomos pensando aqueles que a gente percebia que iam se destacar, que eram pessoas que tinham o viés da medicina bem... Nós íamos convidando, você não quer ficar aqui? Fomos convidando. E aí como fizemos o corpo clínico da Santa Casa. Então ela foi muito bem iniciada, muito bem iniciada. E hoje, o senhor tem relação com a Santa Casa? A Santa Casa teve um
uma história, né? Já tem 40 anos. Ela foi muito bem, eu diria, nos seus primeiros 15, 20 anos, sempre crescendo, prestando um excelente serviço, foi ótima, muito bom. Depois, crises de origem financeira, como toda a Santa Casa, e depois ela já começou a se desgastar, já não era mais aquela Santa Casa nova que nós recebemos. Então ela entrou numa fase ruim, se desgastou muito, a parte física ficou muito deteriorada, e perdemos alguns médicos muito bons, e aí ela passou por um período que deu trabalho. A própria população se sentiu um pouco sem confiança na Santa Casa. Isso foi muito desgastante. Mas depois, agora mais recentemente, eu diria nesses últimos 5, 6 anos, ela se recuperou novamente. Eu acho que hoje a Santa Casa está muito bem, né? Não só fisicamente, você vê que ela foi toda reformada, ampliada, como também do ponto de vista médico, né? Tem também um ótimo corpo clínico, é toda uma outra geração, que não é mais a nossa, né? Eu já estou fora da casa, eu compareço lá praticamente toda semana para dar uma voltinha, para não perder o contato, né? Mas não faço mais atendimento médico nenhum na Santa Casa, né? Não dou mais plantão, não faço mais UTI, não quero mais essas coisas, né? Mas o senhor tem um consultório aqui na cidade? Na cidade tem, e ainda faço um pouco de clínica médica, atendendo aqueles clientes que há mais de 30 anos me conhecem, e eu continuo atendendo e gosto, né? Eu ainda não parei de atender, já tenho 53 anos de formado, ainda não parei de atender porque gosto do que eu faço. Esse contato com o cliente no consultório, por pequeno que seja, me faz bem, né? Eu acho que os clientes se sentem bem porque vieram em busca de algum tratamento. E eu me sinto bem pelo contato que tenho com eles todos. E muitos de longa data, né? Então, é muito bom para mim. Isso me faz bem. Eu costumo dizer que eu não me aposento porque eu tô cansado de atender no consultório aposentados que vão lá para tratar de depressão. Então, eu não quero ser o meu próprio cliente. E a política, doutor Conte? Como que o senhor entrou para a política? Olha, eu na realidade, eu gosto muito de política, sempre gostei, desde muito jovem. Então tem medicina e política aí, duas paixões. São, sem dúvida. Desde muito jovem, no tempo de acadêmico, eu já fazia política acadêmica, participava do centro acadêmico. Aquele tempo, os estudantes universitários, principalmente, e até os secundaristas também, mas os universitários, principalmente, tinham uma militância boa da política universitária. Eram ativos, né? Com repercussões na política federativa, né? Então, já no tempo de escola, eu já fazia política, participava das assembleias, fazia meus discursos, etc. E tal. E depois que eu saí de lá, aí me entrei de cabeça na medicina mesmo, de verdade. Fui lá para o Hospital das Clínicas, praticamente me internei no Hospital das Clínicas durante 3 anos, aí não fiz mais outra coisa, só medicina e mais nada, com todo vapor, né? E de lá continuei, saí e vim para cá. Encontramos esse grupo da Santa Casa, que ainda estava se formando, que precisava vestir a camisa da Santa Casa, e continuei me interessando mais. Nesse tempo, quando foi em 69, né, o Luiz Bisotto foi eleito pela primeira vez, eu cheguei aqui em Valinhos, devia ser 66, 67. Foi quando estava se elegendo o Vicente Marchiori. Eu cheguei aqui, estranhei na cidade, estava havendo uma movimentação na cidade, eu perguntei para alguém, falei, o que está acontecendo aqui hoje? Não, é que está chegando de Campinas a carreata que vem trazendo o novo prefeito, porque as apurações naquela época não se davam aqui, se davam no Fórum de Campinas. Então, depois da apuração, foi anunciado o eleito, que era o Vicente Marchiori, então vinha uma carreata trazendo o prefeito de Campinas até aqui. Quando eu vi chegando aqui, eu perguntei para alguém, o que é isso aqui? Dizer, não, é o novo prefeito que foi eleito. Então, foi essa quando cheguei a Valinhos. Aí, passou o mandato do Vicente, até encurtou um pouco o mandato dele, né?
Naquele tempo já tinha essas coisas de revolução. Foi de 3 anos, né? Foi de 3 anos, mas aqui era para ser de 4. Engoliram um ano dele. Aí o Luiz Bisotto foi eleito e o Luiz Bisotto me convidou para secretário da Saúde. Eu me surpreendi de início, eu estava aqui em Valinhos há poucos anos, ainda não conhecia tanta gente, né? Mas como é uma coisa que me encantou, eu aceitei o desafio, né? E trabalhei com o Luiz Bisotto. Depois saiu o Luiz Bisotto, veio acho que o Arildo, ele pediu que eu continuasse, o Arildo, veio acho que o Vitório, que também pediu que eu continuasse, e com isso eu fiquei lá 18 anos, não foram 16, foram 18 anos. 18 anos. 18 anos. E como acabei me integrando nesse grupo político liderado pelo Luiz Bisotto. E então acabei me filiando ao partido da época, acho que era Arena, não me lembro bem. E era membro do partido, mas não tinha, nunca pensei em cargos políticos, em me candidatar a nada, né? Era só membro do partido, participava das negociações, das conversações, mas nunca me candidatei, né? Só aí continuei me dedicando à saúde. Aí já com outro enfoque, né? Que uma coisa é a saúde assistencial, aquela que você faz no hospital, na Santa Casa, no consultório, né? Nos ambulatórios das empresas. Eu fiz um pouco de tudo em medicina, né? Tudo isso eu fiz, mas sempre como médico, prestando assistência médica. Mas ao começar a participar da Secretaria da Saúde, eu comecei a enxergar outro foco muito importante da saúde, que é a saúde coletiva, a saúde pública. É uma comunidade precisando de assistência médica, uma política de saúde. E isso me encantou. Aí me dediquei, aí fiquei dividido, né? Não deixei de participar do hospital, de ser o cirurgião, de operar, de ter o consultório e fazendo também a Secretaria da Saúde. Consegui dar conta disso, foi meio estafante, mas eu consegui dar conta. E que obras o senhor se recorda dessa época, assim, que o senhor fez e deixou como secretário? Olha, como secretário, só para você ter uma ideia, quando eu cheguei em Valinhos, o que tinha de Valinhos, de saúde à disposição da população de Valinhos? Tinha acho que o posto de puricultura, que ficava aqui na Rua Itália, né? Ali onde depois virou a PAI, depois ali era um posto de puricultura. Tinha o posto de saúde da Vila Santana, tinha a Santa Casa, que estava começando, né? E acho que mais nada. Os pronto-socorro, que funcionava ali ao lado da prefeitura. Hoje eu nem sei o que funciona ali, mas que é uma parte de saúde mesmo, eu não sei. Era isso só que tinha. Então a cidade estava carente de uma assistência mais ampla, né? Como não existia. Se quisesse fazer um examezinho, um exame de fezes, um exame de urina simples, não tinha como fazer em Valinhos, não tinha. Quer dizer, era uma medicina muito pobre. Isso anos 70 e começo dos anos 80, né? Até 80 já estava melhor, né? Então o que fizemos? Sentamos com os nossos colaboradores, escolhíamos bons médicos, alguns assistentes sociais competentes, e constituímos uma equipe e fomos pensando a saúde de Valinhos. E no decorrer dos anos, isso não foi num estalar de dedos, não, foi uma coisa que foi se caminhando durante muitos anos. Nós implantamos algumas coisas importantes da medicina da saúde pública. Por exemplo, a constituição do Conselho Municipal de Saúde. Você sabe que o Conselho Municipal de Saúde, depois eu posso falar até disso, porque foi uma lei que eu mesmo propus, mas naquele tempo nós já resolvemos formar um Conselho Municipal de Saúde. Independente de lei, né? Nós constituímos um conselho, convidamos pessoas envolvidas da comunidade e já tínhamos.
discutíamos uma política de saúde. E dentro dessas coisas foram surgindo as ações voltadas à saúde pública. Por exemplo, a introdução do flúor na água que serve à população. No Brasil todo, acho que não tinha pouquíssimos municípios que tinham isso. Nós somos um dos primeiros municípios do Brasil, eu acredito, a instituir o flúor. E é uma coisa... Hoje, eu costumo dizer, hoje eu ainda sou médico, ainda examino as pessoas. Hoje você pega a geração de valinhenses na faixa de seus 30 anos de idade, quase não tem cárie dentária. Não tem. Por quê? Porque foram aqueles que começaram a receber o flúor pela água do abastecimento público. Então são pequenas medidas que têm uma repercussão ao longo dos anos. Foi depois de 30 anos que eu pude hoje confirmar que valeu a pena ter feito aquilo. Foi uma medida de saúde. Logo de um tempo, eu não posso dizer as datas, que infelizmente não tenho isso na cabeça. O programa de prevenção do câncer de colo do útero das mulheres, pouquíssimos municípios, acho que não tinha. Foi o professor Pinotti, que era professor do Unicamp, que era meu amigo de muitos anos, já desde São Paulo, no Hospital das Clínicas, conhecia ele há muitos anos, e ele foi um excelente professor da Unicamp, depois diretor, depois reitor, foi uma pessoa que aliás, encantado com a Santa Casa de Valinhos, vinha fazer as cirurgias mais importantes dele aqui na Santa Casa de Valinhos. Você veja como a Santa Casa alcançou um conceito muito bom do ponto de vista médico. Não só ele, mas vários outros professores da Unicamp utilizavam a Santa Casa de Valinhos para cirurgias. Mas o professor, junto com o professor Pinotti, ele era o que ele era? Ele era, acho que já era diretor que criou o programa de prevenção do câncer de colo de útero. E eu, como era muito amigo dele, muito próximo dele, consegui estender a ideia até Valinhos e implantamos o programa de prevenção do câncer de colo de útero aqui em Valinhos. Ele teve o prazer de vir até aqui no dia que inauguramos o serviço, né? E desde aquela época começamos a instituir o hábito. Hoje eu fico muito feliz em viver isso no consultório todo dia. Pergunto para as mulheres que me consultam: você já fez este ano o seu exame de prevenção do câncer? 100% das mulheres fizeram. Quer dizer, o conceito, né, a ideia de prevenção do câncer na mulher de Valinhos é plena. Plena. Quer dizer, toda a população está habituada, habituou, né? acostumou e adotou. E não se... Bom, eu hoje não faço mais ginecologia faz tempo, mas posso assegurar, se você conversar com os ginecologistas da cidade, posso assegurar que é pouquíssima a incidência do câncer de colo de útero na cidade de Valinhos. Não, mulher não morre mais de câncer de útero. Depois, mais tarde, bem mais tarde, surgiu agora, também com bastante ênfase, a prevenção do câncer de mama, com a mamografia. Naquele tempo não tinha mamografia, mas nós fazíamos toda aquela instrução da mulher, como que ela devia ela mesma se autoexaminar, no sentido de busca de uma lesão precoce do câncer. Então, instituímos políticas de saúde. Esse exemplo que eu estou longo dando, prazo. são 2 exemplos que eu estou te dando para entender o que é uma política de saúde. Uma coisa é você tratar uma mulher, operar um câncer de uma mulher. Outra coisa é você ter uma política para que todas as mulheres não tenham câncer. Preventiva. Preventiva. Eu me preocupo, eu me lembro quando cheguei a Valinhos, quantas mulheres que tinham, apareciam no consultório com câncer de mama já grande, que vocês operavam, o próprio professor Penotti vinha operar aqui. Você operava, 2 anos depois, ela estava... Com metástase. Quer dizer, metástase, todas as consequências de sofrimento enorme. Fomos liquidando com isso. O câncer de mama ainda não pudemos acabar, porque ele não tem uma maneira de prevenir o câncer.
apenas tem a possibilidade do diagnóstico precoce, que já é muito importante. Você fazendo um diagnóstico precoce, você adota as medidas de tratamento, ou cirúrgicas ou não, e você resolve. Hoje o câncer de mama tem cura, né? Isso é muito importante. E essas suas experiências como secretário é que serviram para o senhor depois disputar um cargo de vereador? Ah, sim, porque você vai sentindo, né, as necessidades da população. E o médico, pela própria atividade que ele tem, e nós tínhamos na política de saúde, fizemos uma política com a comunidade. Fomos nós que criamos as comissões de saúde, nem sei se existe hoje, as comissões de saúde dos bairros. Então, cada bairro, dos melhores, dos bairros pequenos não chegamos a tanto. Constituíamos naquele bairro, escolhíamos lideranças daquela comunidade para constituir a comissão de saúde daquele bairro. E com ela nos reuníamos praticamente mensalmente. Eu, que me ajudava muito nisso, é o Dr. Rui, né? Que o Dr. Rui acabou entrando na política antes de mim, foi vice-prefeito do Vitório, depois se elegeu vereador também junto comigo, fomos vereadores da mesma época. Então o Dr. Rui nos ajudava muito nisso. Então nós tínhamos um contato muito grande com a comunidade para debater os problemas de saúde. E aí começamos a criar a rede de postos de saúde em Valinhos. Não existia isso. Então começamos com o primeiro posto, que foi na reforma agrária, na zona rural, lá longe, foi o primeiro posto. Depois fizemos um segundo posto, acho que foi aqui no Imperial, depois no Bom Retiro, depois lá no Capoava, assim. Enfim, quando eu saí da prefeitura, já existiam 7, 8 postos de saúde. Mas como nós instituímos esses postos? Com essas comissões de saúde dos bairros. Então, reuníamos a comissão, né? Vamos fazer um posto aqui, precisa, que lugar pode ser? Tem um terreno, a prefeitura tem um terreno aqui, fomos estudando. Então, estudávamos com a população, ao início, a própria planta era estudada com a população, com os engenheiros da prefeitura, e constituímos um posto de saúde. E fomos instalados, tivemos um apoio muito grande dos prefeitos, que foi principalmente o Luiz Bisotto, depois o Vitório, depois o Arildo, todos eles nos deram muito estímulo, né? Porque se você não tiver o apoio do prefeito, você não consegue fazer nada, né? E fomos constituindo essa rede de postos. E veja bem que interessante, nós elegemos, os postos tinham funcionários para trabalhar, para desempenhar. A medicina, vamos chamar assim, primária, será que eu vou chamar primária? A medicina mais rudimentar, a inicial, os primeiros cuidados. Então, os postos eram constituídos, tinha um médico clínico, um médico ginecologista e um pediatra. Essa é a equipe médica. E a equipe dos auxiliares, o que nós fizemos naquela ocasião? Reunimos na comunidade, através né, quais são as senhoras, as moças daqui da comunidade que gostariam de trabalhar em saúde. Então, se apresentavam lá 20, 30 pessoas. Nós fazíamos uma série de palestras com aquelas pessoas, passar conhecimentos da área da saúde fundamental, e depois de um grupo de palestras, de um mini curso, vamos chamar assim, nós fazíamos uma seleção, uma espécie de exame, né? E aquelas pessoas que estavam interessadas em prestar serviço no posto se apresentavam. Então tinha lá 10 ou 15 que se apresentavam. E aí nós fazíamos uma espécie de testes com elas todas e selecionávamos algumas para trabalhar. Então, acho que 4 ou 5 em cada posto, né? E elas, depois nós fazíamos também um outro cursinho, nós mesmos, tudo nós. Não fomos chamar professor de lugar nenhum. Nós mesmos, assistente social e os médicos e alguns enfermeiros, fazíamos um curso e preparávamos essas meninas para trabalhar no posto, para fazer as atividades básicas. Então, acompanhar o pré-natal. Então, a mulher ia fazer o pré-natal. E eram funcionárias da prefeitura. Viraram funcionários da prefeitura. Eram funcionários da prefeitura.
Só que hoje já seria impossível, porque hoje para fazer isso a pessoa tem que ter o curso de auxiliar, tem que ter Corém, tem que ter uma porção de coisas. E tem que prestar concurso. E o tempo foi mudando, e está certo que seja assim. Mas naquele tempo nós não tínhamos, acho que nem existia Corém. Então nós tínhamos que preparar o nosso pessoal. E essas moças cuidavam do posto. Elas eram as recepcionistas, elas eram auxiliares da enfermagem, e elas faziam tudo, até a limpeza do posto. E conheciam as pessoas da comunidade. Conheciam, né? E elas eram da comunidade. Elas foram chamadas da própria comunidade. Então, o bairro que era atendido pelo posto conhecia aquelas meninas, e aquelas meninas conheciam todos aqueles clientes, sabiam onde moravam, como é que está seu filho, como está na escola, ele vai indo bem. Quer dizer, havia uma integração excelente entre o posto e a comunidade para a qual ele servia. Então, aí nunca tivemos dificuldade de queixa, de reclamação, apesar das dificuldades de fazer o posto funcionar. E foi assim que fomos multiplicando. E demos muita ênfase à puericultura, ao atendimento da criança, né? A criança vamos dizer assim, o principal da nossa atividade. Era cuidar da criança desde o seu nascimento. Então tinha o pré-natal, que era feito no posto, acompanhado pelo obstetra. Depois que ela nascia, toda a puericultura era acompanhada no posto pelo médico pediatra. Depois que ele entrava na escola, no ensino inicial, lá, que seria hoje é pré-escola, naquele tempo eu acho que era o jardim de infância, né? Nós tínhamos o programa de atenção à saúde do escolar. Quer dizer, nós tínhamos, naquele tempo, acho que 2 ou 3 pediatras, que eram funcionários da rede, que atendiam a criança nas escolas. Então, eles tinham uma escala, cada dia eles iam numa escola, e eles acompanhavam as crianças na escola. Não a criança que está doente, a criança que amanheceu com febre nem vai na escola. É aquela que está boa, que está na escola. Ela era chamada, o médico atendia, conversava, media, pesava, dava orientação de alimentação, de atividade física, dava assistência à criança escolar. Então, a criança começou com assistência lá antes de nascer, continuou na puericultura, continuou na escola básica, e nós pretendíamos fazer que isso se estendesse ao curso médio. Por quê? Eu sou da seguinte opinião. A criança, quando nasce com saúde. Então, nós temos a obrigação de mantê-la com saúde. Essa é a principal atividade da medicina. Não é esperar a criança ou o indivíduo ficar doente para depois se correr para tratá-lo. É claro, isso também você tem que fazer, que é a parte assistencial. Mas nós temos que cuidar para que ela tenha uma saúde de qualidade para que não fique doente, ou menos doente possível. Então, a nossa ideia era estender esse programa até o... E depois que ele fica jovem, o jovem com 14, 15, 16, depois ele não fica mais doente. Ele não precisa mais de médico, né? Vocês, não sei se são pais de adolescentes, vocês sabem que o adolescente com 14, 15 anos nem quer saber de médico, né? E não precisa mesmo. Se ele foi muito bem cuidado desde que nasceu até os 14 anos, ele vai ficar até 40 anos sem precisar de médico. Com certeza. E como foi para o senhor, assim, deixar todo esse trabalho para depois ser vereador aqui na Câmara? Foi uma ruptura muito grande. Não foi, viu? Não foi porque eu acabei me preparando. Eu estava sentindo que já era hora de eu me afastar disso. Eu nunca vi um secretário da saúde de um governo de Câmara ficar com 18 anos, em 4 mandatos, ser reconduzido em 4 mandatos. Chega, né? Foi demais até. Eu acho que não precisaria tanto. Mas aí, já ainda nesse envolvimento de saúde, vinham as sugestões, né? Era um cliente, era um amigo. Ô, doutor, por que o senhor não se candidata a vereador? Precisa ter bom vereador na Câmara. O senhor precisa, um falava, outro falava. Eu nunca tinha pensado nisso, mas, no fim, a ideia foi crescendo. O Luiz Bisotto me convidou. Eu falei, vamos experimentar
a experiência política. E aí o senhor já começou como líder de oposição na Câmara? Fui eleito, né, no primeiro mandato. O prefeito era o Marcos? O prefeito era o Marcos. Foi também uma época de ruptura política em Valinhos. Por quê? Porque este grupo político liderado pelo Luiz Bissoto, que começou em 69, se replicou na administração de Valinhos durante todo esse tempo, de 69 a 88. Até 88. E em 88, o Marcos ganhou a eleição. Então, houve uma ruptura. Quer dizer, o grupo que comandava a política em Valinhos perdeu a eleição e o Marcos foi a nova liderança que surgiu naquela época. Mas era oposição política. Então, nós fomos para a Câmara no papel de oposição. Que eu acho que é muito importante, viu? Agora falando sobre política, vamos esquecer um pouco a parte eu acho absolutamente fundamental. Esse, para mim, é o fundamento da democracia. Quer dizer, a democracia precisa ter a situação e precisa ter a oposição. Por quê? Porque é desse embate sadio entre situação e oposição é que surgem as melhores ideias, as melhores soluções para aquela comunidade, né? Então, eu fui para a oposição não para destruir, mas para prestar atenção e corrigir. E fizemos. Durante 2 mandatos, porque depois o próximo prefeito também foi uma continuidade do Marcos, que foi o Dr. Moisés. Dr. Moisés, né? Apesar de meu colega, meu amigo pessoal, o Moisés foi um dos médicos que nós trouxemos para Valinhos, desse grupo que nós estamos compondo o corpo clínico da Santa Casa. Então, o Moisés, e fui eu especialmente quem convidou o Moisés, quem insistiu com o Moisés para ficar aqui. Então, o Moisés era muito meu amigo, mas politicamente virou inimigo. Quer dizer, não inimigo, virou adversário político, né? Até hoje é meu amigo, mas naquele período fomos adversários políticos. E como que era para o senhor ser oposição e depois também situação? Porque o último mandato como vereador, o Vitório voltou para a prefeitura. O Vitório que voltou. Não sei se houve assim grande dificuldade, né? Porque a nossa tinha muita aproximação com o Vitório, com o Luiz Bissoto, com os líderes daquela época. E nunca tive dificuldade de conviver com eles. E na Câmara nós tínhamos o posicionamento em defesa da administração. Depois eram pessoas extremamente corretas. Quer dizer, o Luiz Bissoto e o Vitório são pessoas que eu até hoje admiro. Quer dizer, foram políticos de primeiríssima linha. Quer dizer, nós nunca fomos, não digo eles como prefeitos, que eu nunca fui prefeito, mas eles como prefeitos nunca foram, vamos dizer assim, atacados por qualquer erro, qualquer imoralidade, qualquer falta de idoneidade. Isso nunca eles foram, porque são homens absolutamente sérios, né? Então não é difícil você trabalhar com essas pessoas. Pelo contrário, é bastante honroso para a gente mesmo, né? E o senhor participou também da elaboração da lei orgânica, o presidente da época era o Dr. Rui Meirelles, também um médico, também como lei, colega. Com o papel de vereador. Não sei se você me permite falar alguma coisa sobre isso. O papel do vereador, depois eu falo da lei orgânica, o papel do vereador. O senhor acha limitado o papel do vereador ou não? Eu acho que é limitado, em parte por culpa do próprio vereador, em parte por culpa do sistema político vigente, mas não deveria ser. Eu costumo dizer, repetir isso em alguns discursos, a democracia precisa dos 3 poderes. Essa coisa de dizer que político não serve para nada, que político só serve para ganhar dinheiro, que político, né? Isso eu fico triste de ouvir isso. Fico triste porque não é verdade. O país e a democracia precisa dos políticos. Agora, nós, eleitores, é que escolhemos esses políticos. Então, se nós hoje condenamos os políticos, os deputados, etc., porque ganham dinheiro, porque não trabalham, porque é corrupto, coisa, nós somos os primeiros culpados, porque fomos nós que os elegemos. Então, mas é fundamental. O vereador, eu ainda costumo dizer isso, já repeti em outras ocasiões,
considero a Câmara de Vereadores o parlamento mais importante de um país. Talvez muita gente discorde disso que eu estou falando. Não acho que é o Senado, que é a Câmara dos Deputados. Não é. É a Câmara de Vereadores. Por que eu digo isso? Porque é a democracia sendo exercida na sua comunidade. Na sua comunidade. É o maior contato do direto. eleitor É o único político que é eleito com legitimidade. Quer dizer, a pessoa vota naquele indivíduo que ele conhece, ou porque ele viu, assistiu, ouviu, sabe onde mora, conhece a família, sabe o que ele faz, onde ele trabalha. É o político que ele escolhe, ele tem condições plenas de escolher. Não é como o deputado, não é muito menos o senador, muito menos o governador, que você vai sendo envolvido hoje, cada vez mais, por essa publicidade, por essa propaganda enganosa, e você acaba, às vezes, elegendo maus políticos. E, às vezes, não é por sua culpa. Você acabou elegendo um mau político, ele foi muito bem promovido, com muito recurso, e você foi envolvido por aquela promoção. E não tem, portanto, a mesma legitimidade que tem o vereador. O vereador não precisa de dinheiro para se eleger. Você pode prestar atenção, tem uns que gastam muito dinheiro na campanha, nem sempre se elegem. E alguns que gastam muito pouco são os que se elegem. Por quê? Porque ele elege com o trabalho deles, com o que ele faz, com a visita. Quanta visita eu fiz? Aliás, é outro aspecto importante. Eu conhecia, com tudo isso que eu fiz, eu era um médico já muito conhecido na cidade. Mas eu conhecia a cidade a partir do meu gabinete, do meu consultório, do hospital. Era o doente vindo me procurar. Quando eu me tornei vereador, eu inverti essa mão. Quer dizer, o político tem que fazer isso. Fui eu que fui procurar o eleitor. Né? Na campanha, e mesmo durante o exercício do mandato, você vai no bairro. Quantas vezes eu entrei em casa de famílias modestas, sentei numa cadeira na cozinha, né? Mesmo porque às vezes nem tem a sala de estar, né? Você senta na cozinha e conversa com a mãe, que está lá de avental fazendo a sua coisa, para te atender. Né? Então você tem uma conversa... É gratificante muito, também, né? É ali que você fica conhecendo. Aí eu fiquei conhecendo o valinhense por outro ângulo, lá na casa dele. Muito interessante, gostei muito dessa experiência. Gostei muito. E é ali que você sente as necessidades da comunidade. Qual é o papel do vereador? Isso que eu vinha dizendo. O vereador precisa, em primeiro lugar, ser um fiscal da administração. Ele tem que estar muito atento ao que o prefeito e todos os seus auxiliares estão fazendo. E ir atrás de saber. Então, a Câmara, o vereador, quando faz seus requerimentos, tem que fazer com sabedoria, procurando investigar e detectar a administração para a qual ele tá ali vigilante. Esse é o papel, eu acho, o papel principal do vereador. Inclusive, a Constituição impõe que o papel principal do vereador é a fiscalização. Pois é. A própria Constituição. Outro papel importante do vereador é ser o porta-voz das reivindicações legítimas da comunidade. Que é o papel de assessoramento do Poder Executivo. Né? Certo. Porque nesse contato com a população, ou de visitas, ou de coisa, é que você começa a receber as sugestões e você transformar aquilo em propostas de governo, através das leis para o qual você foi eleito para isso, para fazer as leis. Mas é para atender interesses da comunidade, de grupos, não de pessoas. Muitas vezes o vereador se confunde com a sua atividade como sendo de atender pessoas. Eu preciso de um dinheirinho para comprar. Assistencialismo, não né? é assistencialismo. Não é assistencialismo. Isso não é o papel do vereador. É assim que eu entendo o papel da vereador. E isso aqui é a democracia. Isso aqui é a beleza da democracia. Né? E isso teria que ser multiplicado para a Assembleia Legislativa, eleger os deputados, e assim por diante. Né? E o relacionamento do senhor na época de vereador com os colegas, como que era?
Com Na os colegas Câmara. vereadores? Colegas vereadores na Câmara, a época da lei orgânica, o que o senhor se recorda? Acabamos não falando da lei orgânica que você pediu, né? As Não tem leis, problema. a senhora respondeu para mim não esquecer. Olha, eu sempre tive um bom relacionamento com todos os colegas, embora eu tenha sido um vereador, às vezes, um pouco ácido, um pouco, às vezes eu achava, depois que eu terminava a sessão e ia embora para casa e fazia uma reflexão, eu falava, poxa, eu exagerei um pouco, não deveria ter falado tudo aquilo que eu falei. Mas o senhor me fui- parece ser de opinião muito forte, né? Eu às vezes era assim, um pouco áspero, mas mesmo aqueles vereadores de oposição com os quais eu fui contundente, às vezes, nunca deixaram de ser meus amigos, tivemos sempre muito boa relação pessoal, e até hoje eu tenho deles uma excelente impressão, eu continuo admirando eles todos, e eu acho que eles também têm de mim uma boa impressão. Eu não tive dificuldade nenhuma em me relacionar com os vereadores, mesmo da oposição. Agora, sobre a lei orgânica que você estava dizendo, nós dissemos que o papel do vereador é esse, fazer leis em benefício da comunidade. Das leis, quando você me convidou para vir até aqui, eu falei, bom, acho que ela vai me perguntar alguma coisa sobre lei, alguma lei que eu fiz, alguma coisa, então eu tentei recordar alguma coisa, embora minha memória está ficando já bastante longe. Eu acho que do nosso período aqui, eu destacaria a Lei Orgânica dos Municípios. O que foi a Lei Orgânica dos Municípios? Até 88, até a Constituição de 88, existia apenas uma lei orgânica ditada, escrita pelo governo federal e que era para ser atendida por todos os municípios. Todos os municípios tinham que obedecer aquela lei orgânica. Depois, a Constituição de 88 exigiu que cada município fizesse a sua lei orgânica. Então, adaptada à realidade daquele município. Eu achei isso muito importante. E todos os municípios fizeram e nós fizemos a nossa. Que deu bastante trabalho, fizemos muitas reuniões, às vezes à noite, até altas horas. Reunião não reunião de formais, reuniões informais na Câmara para ir elaborando a lei, toda a lei. Fizemos com muita competência sob a liderança do Rui Meirelles, que era o presidente da Câmara na ocasião, promulgamos a lei, eu acho que foi uma das coisas importantes que fizemos. Outra lei que eu acho muito importante que foi feita logo no início do nosso primeiro mandato foi a lei que extinguiu a aposentadoria dos vereadores. Isso eu acho um escândalo. O vereador ser remunerado, eu não acho que está errado, não. Todo mundo diz, o vereador vai lá para ganhar dinheiro. Ele tem que ganhar, ele está trabalhando. Esse negócio de vereador sem remuneração vira poesia. Quer dizer, ele faz de conta que é e não é. Porque, claro, se aquilo toma tempo, ele tem que ser remunerado. Então, não sou contra a remuneração dos vereadores. Mas fui e lutei muito contra a aposentadoria de vereadores e de todos os demais. Deputados federais, estaduais, governadores. Político não tem que ter aposentadoria. Quem tem que ter aposentadoria é o profissional. Então, eu posso ser aposentado como médico, mas não como político. Política não é profissão. Não é profissão. É uma contribuição que você dá à sua comunidade. E ela retribui te remunerando de alguma forma. Então, eu acho que essa foi uma segunda lei importante. Eu acho que nós devemos ter sido o primeiro município do país que extinguiu a aposentadoria dos vereadores. Eu marco isso como muito importante naquele mandato. Não foi uma lei da minha autoria, alguns vereadores que foram os autores, liderados pelo Rui Meirelles, que era o presidente. E deu um pouco de trabalho, tem alguns vereadores que já eram vereadores de outros mandatos. Teve também um período de transição, porque tinha alguns que já recebiam. Tinha alguns que já recebiam a aposentadoria, e foi feito aí uma acomodação para resolver a parte legal disso aí, e acabou dando tudo certo. Teve até um vereador que fez recurso na justiça e perdeu, né? Não vamos dizer nomes, mas teve daí isso. Mas foi uma lei muito importante. Agora, lei que eu me lembro da minha autoria, que tinha um alcance social, mas que infelizmente não vingou por muito tempo, foi uma lei que eu propus de auxílio para a Santa Casa. Nesse período em que a Santa Casa entrou em baixa por falta absoluta de recursos,
eu fiz uma lei que os cidadãos que espontaneamente se pudessem ajudar a Santa Casa, propuseram-se que se descontasse na sua conta de luz, não é se descontasse, se colocasse na sua conta de água um valor como donativo para a Santa Casa. Absolutamente espontâneo, quer dizer, cada cidadão faria se quisesse e o quanto quisesse. Então, nós fizemos uma estimativa naquela ocasião, tinha assim, por volta de 40 domicílios e empresas com ligações, contas telefônicas, contas de água. O DAI emitia 40 mil contas de água. Então eu fiz a ideia, se cada um na sua conta de água doar R$1, a Santa Casa receberia todo mês 40 mil reais da população. Fizemos a lei foi discutida, foi aplaudida, foi aprovada, mas infelizmente não tivemos o apoio que precisávamos do DAI naquela ocasião. Por quê? O DAI entendeu que não era legal cobrar na conta de luz uma importância que não era para o DAI. Que não era legal. Eu discordei completamente. É claro que era legal, porque nós fizemos lei para se tornar legal. Né? Parece óbvio. Fizemos uma lei para se tornar aquilo legal. Parece óbvio que é o vereador que tem que fazer, né? É claro, né? Cumprimos o nosso papel, fazer uma lei em benefício da comunidade, que era a Santa Casa. Mas o DAI nunca pôs isso na conta. Ele permitia que nós fizéssemos um boletozinho de cobrança e ele simplesmente colocava junto com a conta de luz. Ele encaminhava aquilo. E aquilo o sujeito recebia, pagava ou não pagava. Muitas vezes pagou os primeiros meses, depois parou, não pagou mais, e a lei foi para a gaveta. Aliás, deve estar em alguma gaveta aqui da Câmara. A lei não foi revogada. Eu até sugiro aos vereadores, alguns dos vereadores presentes, que procurem desengavetar essa lei, que talvez seja, e revitalizá-la, né? Essa é a expressão que se usa aqui no Legislativo, revitalizar uma lei antiga, né? Revitalizar, porque quem sabe seja uma maneira hoje de novamente continuar ajudando a Santa Casa. Porque você veja uma coisa, R$1, aquele tempo R$1, hoje talvez um pouco mais, né? Para R$5, vamos chamar. Não, é uma ninharia para qualquer pessoa, mesmo para os mais pobres, e significaria muito para a Santa Casa. Quer dizer, me parece uma coisa tão simples, né? Mas foi engavetada, a lei está aí, se alguém quiser revitalizar, eu acho que vai prestar um grande serviço. O senhor pegou, pode falar. Mas por favor. Que outra lei que eu me lembrei, eu tinha até anotado, esqueci. Bom, eu acho que isso é por aí a missão do vereador. O senhor pegou um período, inclusive, agora mais recente, né? De 2000. O senhor saiu em 2000 da Câmara, né? Então o senhor pegou um período mais antigo, 89, e ficou até os anos 2000. O senhor vê muita diferença de épocas assim? Eu acho que sim, sabe? Do ponto de vista político, os primeiros mandatos ainda havia bastante aquela dicotomia, aquela espécie de paixão, um pouquinho de paixão política partidária. Então tinha o grupo, que era liderado pelo Luiz Bisotto, e para cá o grupo que acabou sendo liderado pelo Marcos. Então havia, sim, essa coloração política, cada um tinha a sua cor muito bem definida. Isso às vezes pesava um pouco nas decisões, não vamos dizer que não pesava, né? E depois teve certos momentos que se tornou até meio litigioso, porque eu me lembro que nós fizemos acabamos tendo que processar o Marcos por causa de coisas absurdas que encontramos na administração dele, fazendo o nosso papel de fiscal da população. Acabamos tendo que promover um processo judicial, que aquilo se prolongou, desgastou muita gente, mas não me arrependo. Fizemos naquela época, tinha que ser feito. Bom, mas, por outro lado, eu acho que isso foi se desfazendo, né? Essa diferença de cor. Hoje acho que não tem muito isso, não. Eu vejo que os vereadores até saem do grupo, entram no outro grupo, passam outro. Não sei se isso é melhor ou é pior, mas mudou.
E tem que mudar, eu aceito as mudanças. Agora, do ponto de vista de participação na Câmara, eu acho que piorou. Eu falo com um pouco de tristeza isso. O senhor acompanha hoje? Acompanho pouco. Mas o senhor deu continuidade ao seu trabalho como vereador, apostando no seu filho, no Henrique, José Henrique Conte, que é vereador aqui na casa. Aliás, um vereador bem expressivo aqui na casa, que tem causas importantes, né? Luta por causas importantes. E assim, o senhor deu foi uma continuidade do seu trabalho? Não, acho que não foi bem continuidade, viu? O Henrique, acho que assim como eu, sempre gostou de política, tanto que logo que criamos o PL naquela ocasião, ele já tinha o quê? 17, 18 anos, nem sei se já era eleitor, porque naquele tempo para ser eleitor tinha que ter 18 anos. Ele já participava do partido, ia nas reuniões do partido e sempre acompanhou muito a minha atividade aqui na Câmara. Ele assistia a todas as reuniões, praticamente, não digo 100%, mas de 90% das sessões de Câmara ele assistiu, no tempo que fui vereador, né? Então ele acabou se interessando e gostando, e ele mesmo é que quis ser candidato. Quando eu anunciei para a família que, olha, eu não quero mais ser candidato, eu costumava dizer o seguinte: eu quero sair antes de perder. Eu quero fazer um pouquinho de Pelé na minha vida. Quer dizer, porque tem alguns vereadores que vão sendo candidato, de repente perde, né? Aí chega você e fala: não quero mais saber de política, já cansei, estou saindo. E eu costumo dizer: você não está saindo não, é o povo que está te tirando, porque você não se elegeu. Então não esperei chegar esse dia, não. Quando eu decidi que eu já tinha 3 mandatos, eu achava muito bom, eu deveria sair, então espontaneamente saí. E aí, um dia o Henrique disse: pai, o senhor não vai ser mais candidato? Eu estou pensando em ser candidato. Eu disse: vai, pode ser. Política é uma coisa muito importante, né? E ele foi candidato, foi muito bem sucedido, está aí, está trabalhando. 4º mandato. No 4º mandato. Mas praticamente eu às vezes converso com ele, me conta alguma coisa, mas não tenho muita influência na atividade política dele, não. E hoje, doutor Conte, já para a gente finalizando essa agradável conversa, né? Hoje, que conselho o senhor daria para os eleitores brasileiros, porque nós também é eleitoral? Sim, olha, você está me convidando para essa entrevista, me parece num momento muitíssimo importante e, portanto, muito oportuno para se falar de política para o país. Como eu já disse anteriormente, eu acho que todo cidadão tem que se interessar por política. Esse negócio de dizer: não, eu não voto mais porque os políticos não servem para nada, né? Essa é a maior omissão, o maior pecado do que o cidadão pode cometer. Ele nunca pode deixar de votar. Precisa, é a obrigação que ele tem de votar. Às vezes o pessoal fala: o Conte, você já tem 70 anos, você não precisa mais votar. Eu falei: enquanto eu puder andar e tiver a cabeça, eu vou votar. O cidadão tem que participar da política do seu município, do seu estado e do país. E nós estamos aqui há poucos dias da eleição mais importante do país, porque vamos eleger deputado estadual, deputado federal, senadores e o presidente e vice-presidente do país. É, portanto, uma decisão importantíssima que o cidadão vai ter que tomar. Então, gente, valinhenses, vocês que são bastante ilustros, eu acho muito excelente o nível de lucidez do povo valinhense. Não deixem de votar e escolham o seu candidato com muito critério. Leiam a respeito dele, ouçam, perguntem, procurem saber, façam uma distinção e votem. E vamos fazer votos que nós possamos ser felizes e que possamos dar a este país um governo como ele merece, um bom governo. O nosso país merece ter um bom governo. É isso aí. Doutor Conte, muito obrigada pela entrevista. Em nome do presidente Lorival, a Câmara de Vereadores agradece a sua presença aqui na TV Câmara e não faltarão oportunidades para a gente conversar de novo. Pois não. Muito obrigado.
E amanhã, sexta-feira, a TV Câmara exibe o telejornal Câmara em Notícias, com o apresentador Gustavo Schiesaro, com o nosso jornalista Elton Aquino. O Sala de Visitas retorna somente na segunda-feira. Até lá!